Olá pessoal, bom dia. Bom, nossa última avaliação do primeiro bimestre começa hoje, ok? Para essa avaliação, nós faríamos no mesmo molde, na mesma prova, ciências, geografia e história, ok? Começando. Primeira questão. Como é formado o corpo humano? Lá na apostila nossa de ciências, nós vimos esse assunto sobre como é formado o corpo humano. Então prestem atenção para poder responder, certo? Na número 2. Por que a alimentação é tão importante para a manutenção da vida dos seres humanos? Então, por que todos nós precisamos nos alimentar, precisamos comer para que a gente tenha uma boa qualidade de vida, para que a gente consiga sobreviver, trabalhar, estudar, andar, fazer tudo, todas as nossas atividades, tudo que nós precisamos fazer. Então, por que a gente precisa dessa alimentação? O que ela faz conosco? Na número 3, numerem corretamente. Só um minutinho. Número 3. Numere corretamente as etapas em que ocorre o processo de digestão do nosso corpo. Então, quais são as etapas iniciais? Como que começa a digestão do nosso corpo? Ela começa dentro do estômago? Não, ela começa antes disso. E isso também nós já vimos na nossa apostila de ciências, tá? Na 4, escreva 2 motivos que podem fazer uma criança passar mal após ela se alimentar. Então, lá na apostila, tem um pedacinho que dá até um exemplo de um menininho que se alimentou com um determinado produto e passou mal. Eu quero 2 exemplos, tá? O que faz com que a gente passe mal após uma alimentação? Na 5, relacione corretamente os alimentos aos seus respectivos nutrientes. Então, eu tenho pães, bolos e macarrão na letra A. Na B, eu tenho frutas e legumes. Na C, leite, queijos e iogurte. Na D, óleos e manteiga. E na E, carnes e ovos. Do outro lado, eu tenho vitaminas, sais minerais, gorduras, proteínas e carboidratos. Então, vocês vão relacionar o produto com aquilo que ela contém. Na 6, descreva quais alimentos podem compor uma refeição saudável. Nós falamos muito sobre isso nas aulas. Então, para que eu tenha uma alimentação saudável, o que eu posso pôr no meu prato? Tá, gente? Então, vocês usem como exemplo. Eu posso comer chips na hora do almoço, ou eu posso comer um arroz e feijão, ou eu posso comer batata frita só com Coca-Cola. Então, eu quero que vocês descrevam um alimento, alguns alimentos para compor uma refeição saudável. Continuando, na 7. Descreva com as suas palavras o que a gente encontra na zona rural e na urbana. Então, eu quero que vocês falem com as palavras de vocês. Lá na zona rural, o que tem? O que a gente pode encontrar lá? E lá na zona urbana, o que nós podemos encontrar? Vou dar um exemplo. Lá na zona rural é onde ficam os sítios, as fazendas, enquanto que na zona urbana é onde fica a escola, os prédios. Eu quero exemplos. 8. O que são os bairros e como nós podemos caracterizá-los? Tem na apostila, certinho exemplificando o que é um bairro, como esse bairro é formado, tá? O que tem nele, quais são as características que apresentam. Tem bairro que é só para uma coisa, tem bairro que é só para outra, tem bairro que pode ter as duas coisas. Então, pensem bastante. A próxima, só um minutinho. Então, vamos lá. Na 9, relacione
corretamente. Bairro residencial, bairro comercial e bairro industrial. E do outro lado eu tenho o que eles podem ser. Então, é formado por grande número de indústrias, é ocupado principalmente por residências, é formado em sua maioria por comércio. Na 10, quais são os pontos cardeais? Lembrem, nós já vimos isso. Na 11, quais documentos você usaria para registrar a história da sua vida? Então, uma resposta pessoal. Se alguém pedisse para você registrar para daqui a algum tempo outra pessoa ver a sua vida, o que você podia usar como documento para isso? Lembrando que foto também é um documento histórico, tá, gente? Mas além disso, tem outros documentos. Eu quero que vocês escrevam pelo menos uns 4 documentos que podem estar ajudando a realizar isso. Agora, 12. O que nós podemos encontrar nas grandes cidades? O que a gente encontra lá? Nas cidades grandes, não nas pequenininhas como a nossa, mas sim nas grandes cidades. 13. Cite 2 situações que podemos ver em grandes cidades e que são prejudiciais para a vida da população. Então, 2 acontecimentos ou 2 coisas que acontecem lá na cidade grande e faz muito mal para a população, muito mal para quem mora naquele lugar. Na 14, na sua opinião, como deve ser a vida das pessoas que moram na zona urbana? Então, como vocês acham que é a vida de quem mora na zona urbana? O que eles podem fazer, onde eles podem ir, o que eles têm à disposição deles, tá? Agora, a 15. Na apostila, nós vimos 2 imagens que falam sobre o trabalho infantil. Na opinião de vocês, respostinha pessoal. Na sua opinião, as crianças podem trabalhar? O que vocês acham? Elas podem? Ou, melhor, elas devem trabalhar? Justifique a sua resposta. O que é justificar uma resposta? Por exemplo, as crianças podem trabalhar? Eu acho que não. Mas por que elas não podem? Então, vocês vão ter que escrever por quê. Onde que é o lugar de uma criança? O que a criança deve fazer? Como deve ser a vida dessa criança? Tá bom? Então, leiam com calma, prestem atenção, respondam com atenção essa prova, tá ok? Lembrando que tem muita criança que não me enviou ainda a prova. Segunda-feira eu tenho que passar as notas para a dona Alessandra. E quem não me enviou vai ficar sem a nota, tá bom? Bom fim de semana, façam tudo com calma, prestem bastante atenção. Segunda-feira a gente se encontra de novo, temos mais uma aula, tá bom? Um beijo para vocês, bom fim de semana, tchau!